Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos começar no versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Senhor nosso Pai, que teu Espírito Santo dirija, guie esta palavra ao coração do necessitado, que ela venha como um martelo que esmiúce a penha, que ela venha como uma chave para abrir o cadeado, para desprender do laço cada filho que o Senhor tem. E Pai, abençoa de uma maneira especial cada irmão, cada visitante, a todos aqui presentes, ó Pai. Eu sou mais necessitado, posso o teu Espírito me usar para que, ó Deus, os teus filhos sejam ajudados e o Senhor receba a glória, a honra, o louvor de tudo, ó Pai, pois nós te louvamos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vemos aqui que Paulo manda esta carta à igreja que estava em Laodiceia, que estava nesta cidade da Ásia Menor, mas ele fala algo na carta que nos chama a atenção. Ele manda ou direciona um assunto a um amigo, a um companheiro chamado Arquipo, para que ele então atentasse para o seu ministério, para que ele então pudesse dar ênfase ao que Deus determinou para ele fazer. Isso nos dá a entender que Paulo não daria esta palavra simplesmente por dar, direcionada a um homem como Arquipo. Mas, com certeza, este homem, ele estava talvez desanimado, talvez entristecido, talvez ele estaria um pouco chateado com alguma coisa. Ele talvez tinha entrado num estado de enfraquecimento e ele não estava conseguindo dar conta de cumprir aquilo que Deus determinou para ele cumprir. Então Paulo dá uma palavra para que ele possa então cumprir aquilo, uma palavra de ânimo. E nós vemos quando Paulo escreve a Filemon, um outro companheiro, no versículo 2 e no versículo 3, Paulo novamente se refere a Arquipo. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa,
Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então parece que Arquipo estava desencorajado. A Bíblia não fala dos problemas de Arquipo. Porém, nós sabemos que cada um de nós temos os nossos problemas em particular. Nós, muitas vezes, não deixamos transparecer no livro da nossa vida diária os problemas em particular que temos. Não deixamos transparecer quando recebemos visita, nem deixamos transparecer quando visitamos. Mas cada um tem seus problemas particulares, tem suas dificuldades, tem suas lutas diárias. Aqui nós vemos que Arquipo recebeu uma palavra, e Paulo chama ele de companheiro, companheiro de luta, companheiro de ministério. Paulo, com certeza, tinha recebido muita ajuda de Arquipo no ministério. Muitas vezes, com certeza, Arquipo tinha dado uma mão para Paulo no ministério de Paulo. Mas aqui parece que Arquipo estava precisando ser animado. E nós vemos, meus amados, o irmão Brana falando na mensagem A Base Fundamental para a Fé. Ele, no parágrafo 19, ele começa a dizer assim: agora este foi o princípio do homem. Foi sobre isto que Deus lhe deu poder. Isto é, poder sobre a natureza, poder sobre o céu, a terra e o mar. As aves, os animais do campo e os peixes do mar. Então foi sobre isto que Deus lhe deu poder. Tudo na terra. Agora, ainda que com a queda ele tenha perdido aquele poder, e então ele se tornou inconsciente do fato, depois de perder seu relacionamento e amizade e companheirismo com o Pai, então ele perdeu aquele poder. Então todos os seus grandes canais foram obstruídos e ele não poderia continuar. Os canais que Deus poderia trabalhar no homem, ou através do homem, através de você, foram obstruídos por Satanás, pelo diabo. Agora, o que Adão era em Deus, Cristo nos tem redimido de volta para aquilo. Você crê assim? Agora, um redentor, para redimir qualquer coisa, tem que trazer de volta para a sua origem novamente. E eu e você, é para este lugar que nós estamos voltando, para a nossa origem de domínio novamente. Adão nunca teve de estar doente, nunca teve que morrer. Ele nunca teve uma preocupação, ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo, ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai, como uma criança, aleluia, e seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo, tudo o obedecia, porque ele era um filho de Deus e o filho é herdeiro de todas as coisas. Isto é, tudo o que ele pedia, Deus dava, porque ele estava em Deus, ele estava sem os canais obstruídos, os canais estavam limpos, ele estava livre, ele estava liberto. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto, e o que ele perdeu na queda, Cristo veio como um redentor. E você já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para você, para nós?
Ele nos deu vida eterna. Ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e filhas novamente, para restaurar tudo que Adão perdeu na queda. Aleluia. Ele disse: se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, a importância disto é desde que ele restaurou o homem de volta ao seu lugar. Com a queda, o homem perdeu a consciência do motivo pelo qual o Pai o colocou aqui na terra para fazer. Por isso que o homem, a mulher, o jovem, a criança, está agindo do jeito que está agindo, porque perdeu a consciência. E diz o profeta na mensagem Amor Divino: ninguém está em seu são juízo até que tenha aceitado Jesus como seu Salvador. Então, quem não tem Jesus Cristo como seu Salvador, ainda está fora do seu juízo normal. Está enlouquecido. E não diga que não é, porque a condição que o mundo está, e você pode observar agora mesmo nesta situação, como vocês veem que aqui acontece alguns que aparecem no valo morto, alguns que aparecem ali morto aqui, outros morto ali, e lá no Rio de Janeiro estava uma verdadeira guerra. Isto é o homem endoidecido. Um homem que pega um menino e injeta cocaína, injeta droga no menino, não está bem da cabeça. Uma mulher que anda nu na rua, com as roupas sumárias que elas andam, só pode estar doida da cabeça, só pode estar louca da cabeça, ou então estar endemoniada. Não há outro diagnóstico de uma pessoa deste jeito. Por quê? Porque eles não estão no seu juízo normal. Veja, então o diabo fez isto. Em outras palavras, todo o encanamento, se podemos dizer assim, em nosso cérebro, e as tomadas, a fé, foram obstruídos com os negócios, com a vida no lar, com os afazeres domésticos. Tudo isso se tornou tão obstruído ao ponto que Deus não pode operar através desses canais para qual ele fez o homem. Aí o diabo colocou um montão de coisa para nós nos entretermos e perdermos o verdadeiro sentido de que temos um Deus, temos uma Bíblia, temos uma regra para seguirmos, que é a palavra de Deus. Temos que dar conta daquilo que fizemos aqui. O diabo quer tirar esta verdadeira realidade de nós, tirando o verdadeiro sentido pelo qual viemos aqui nesta terra. Por isso que esta mensagem, ela veio nos tirar da amnésia, nos tirar da inconsciência e nos colocar na consciência correta, nos colocar no nosso são juízo. E ninguém venha para cá dizer: passou para crente e ficou louco. Não, passou para crente e endireitou a cabeça. Aleluia. E nós vemos aqui que Arquipo, como muitas pessoas podem, ou talvez estejam se encontrando nesta condição de morbidez, que é um enfraquecimento e é uma manifestação de tendências para certas anormalidades de sentimento. Morbidez é um enfraquecimento, é uma manifestação de tendências para certas anormalidades de sentimento, ao ponto que nós chegamos numa era neurótica, que eles se parecem ser tão grandão, tão forte, mas são tão fracos que se realmente não tem aquele espinhaço para manter o equilíbrio, para puxar as rédeas. Isso se vê nas famílias, isso se vê nos lares,
Isso se vê nos pais, isso se vê nos namorados, isso se vê em tudo. Isso se vê a namoradinha dominando o namorado, se vê o namorado dominando a namoradinha, levando ela para coisas erradas, ou ela levando ele para coisas erradas, ou o marido levando a mulher para coisas erradas, ou a mulher levando o marido para coisas erradas, ou os pais governando os filhos de uma maneira que o pai não tem mais voz ativa, isto é, os sentimentos foram abalados. Eles se tornaram mórbidos e dominados por pequenos sentimentos. Uma pequena birra de uma criança é motivo de o pai, tadinho, quer dizer, morbidez, sentimento, faz o que a menininha quer, faz o que o menininho quer. Por quê? Porque o sentimento foi afetado. Não pode mais chorar a criança. Como não pode mais chorar se a ciência diz que é bom ela chorar? Para fortalecer o pulmão. Então, nós vemos que nesta mensagem base fundamental da nossa fé, o diabo quer obstruir os canais. E a primeira coisa que o diabo faz para obstruir os canais, sabe qual é? A primeira coisa que ele fere na vida de uma pessoa é tapar os ouvidos dela. Como assim, pastor? Sim. Tem gente que tem 2 ouvidos muito bons. Não tem problema nenhum, mas não escuta nada. É surdo completamente. Já ouviu essa frase? Estás surda, minha filha? Estás surdo, meu filho? Já ouviu isso? Porque não é que eles não estão ouvindo. Por isso que a Bíblia fala em cada carta às igrejas, e Jesus também em Mateus 13, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem ouvido como, Jesus? Todo mundo tem. Não é todos que têm. Tem alguns que não têm. Mateus capítulo 13... nós vamos ver Jesus falando o seguinte: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, verso 14 do capítulo 13: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Vê que você não ouve com o teu ouvido, você tem que ouvir com o teu coração. Para você dar a verdadeira atenção para as coisas, você tem que ouvir com o teu coração. E eles não estavam ouvindo porque o coração estava endurecido. Veja, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você não ouviu? Você não deu crédito? Isso é o que mostra que você ouviu, é que você deu crédito. Porque não é o que ouve naturalmente, mas é o que dá crédito para o que ele está ouvindo. É o que a recebe no coração e começa a praticar aquilo que ele ouve. É esse que realmente ouviu a palavra de Deus. Você vai ver que aqui, neste primeiro período, quando Jesus esteve na terra, Deus cegou o entendimento, Deus cegou os olhos, Deus tapou os ouvidos dos judeus, mas Deus tinha um propósito para isto. E então eles não podiam ver e nem podiam ouvir, porque Deus queria tratar comigo e contigo, era um propósito divino. Mas nós vemos que na nossa era, a era de Laodiceia, que inclusive aquela carta de Colossenses foi endereçada, o que ela diz? A era de Laodiceia, ela é cega, miserável, pobre e nua. Como cega?
Vocês vão ver uma coisa que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e o 4, a Bíblia diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto. Para quem? Para os que se perdem, ele está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você observou? Eles estão surdos, eles estão cegos, eles não conseguem enxergar o que Deus está fazendo e nem conseguem ouvir o que Deus está falando. Morbidez, e eles estão simplesmente sendo tapados os ouvidos. E você já ouviu? Nós tratamos isto porque o profeta de Deus diz assim, na mensagem, o evangelismo do tempo do fim: não são as crianças que precisam de umas varadas, é o papai e a mamãe, por as deixarem fazer daquele jeito. Não é delinquência juvenil, é a delinquência dos pais. E eu penso muito na delinquência dos púlpitos, porque deixam isto passar e não dizem nada a respeito, quando está bem claro na palavra. E nós não queremos um púlpito delinquente para gerar uma igreja delinquente. Nós queremos um púlpito sadio para gerar uma igreja sadia. Porque a tua saúde depende do púlpito, a tua saúde espiritual. Se tivermos um púlpito fraco, vamos ter uma igreja fraca. Se tivermos um púlpito doente, vamos ter uma igreja doente. Mas se tiver um púlpito sarado, vamos ter uma igreja sarada. E nós vemos que os filhos não querem dar ouvidos. Não, o diabo pegou eles, e a primeira coisa que o diabo faz num filho é tapar os ouvidos, para não ouvir o que o papai diz, nem o que a mamãe diz, para não ouvir o que realmente é correto. Mas eles abrem bem os ouvidos para ouvir o que o ímpio fala, o que o mundano fala, o conselho do vizinho, o conselho da colega, o conselho do colega. O diabo pega e tapa os ouvidos. É a primeira coisa que ele faz em você. Primeira coisa. Não deixando você ouvir os conselhos, mas ele abre bem o teu ouvido para ouvir o conselho do ímpio, para andar na roda dos escarnecedores. E você não recebe, não ouve, ele tapa o teu ouvido para não ouvir a mensagem, o conselho do púlpito, o conselho do pastor, o conselho da igreja. Não, ninguém mais pode te aconselhar, mas esse caminho é errado. Não, mas você não consegue, não é que você não ouviu, você não deu crédito, o diabo tapou o teu ouvido. Você começou a dar o primeiro passo para a morbidez, porque você não ouviu o conselho de Deus. E Deus diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, colírio para que unjas os teus olhos e veja, vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. Então, o primeiro passo para a morbidez é tapar os ouvidos. O diabo tapa os teus ouvidos. Ninguém mais pode te aconselhar, ninguém mais pode te dizer nada, ninguém mais pode falar nada para você. Que tudo para você é repreensão, é porque todo mundo está contra ti, é porque ninguém gosta de ti. Aí cai naquele sentimentalismo. Não vem para cá com sentimentalismo. Ai, ninguém gosta de mim, ninguém, e aquela autocomisseração, né? Ai, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me entende, o meu mundo é diferente. Não, o diabo tapou os teus ouvidos e você não quer ouvir os conselhos de Deus. Você quer satisfazer os teus desejos da tua carne e não está achando jeito. Quer escapar da mão de Deus. Mas Deus quer desamarrar esse laço, tirar esse tampão do ouvido, em nome de Jesus Cristo, para você ouvir o conselho de Jeová para a tua vida.
E diz o profeta que esta mensagem é como uma pessoa gritando na margem do rio e uma pessoa dormindo na canoa, e a canoa está indo água abaixo e ela não consegue ouvir alguém gritando: ei, se acorda, lá na frente tem uma cachoeira e você vai morrer, se acorda, liga o motor para voltar, e ele não escuta porque ele está dormindo, adormecido, mórbido. Deus está falando para que você se acorde, caia na realidade e desperte para Deus. Lá na frente tem uma cachoeira, lá na frente tem uma desgraça, lá na frente tem um perigo, lá na frente tem um demônio te esperando, mas Deus quer que você seja livre desta cilada. Aleluia. Morbidez. Ouça o que Deus tem para você. E então aquela pessoa, depois que ela não ouve mais ninguém, sabe o que é que ela se torna? Ela começa a se isolar. Sabe por quê que ela começa a se isolar? Porque ela começa a culpar os outros que não entendem ela. Ninguém me entende, então é preferível ficar sozinho. Ninguém me entende, então eu vou ficar em casa. Ninguém me entende, então não quero ouvir mais ninguém. Não, já não ouvia. Então ela começa a se isolar. E o profeta de Deus diz assim, na mensagem A Escritura na Parede, parágrafo 22. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele se sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. Não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de companheirismo, eu não preciso de nada. Você precisa de companheirismo. Nós precisamos uns dos outros. Cada um de nós precisa um do outro. O homem não foi feito para viver só. Deus disse isso, não é bom que o homem fique só. Vai acabar entrando em problema. Isolamento, né? E sempre quem se isola e entra nesse estado de morbidez, você vai ver em Provérbios capítulo 18, deixa eu lhe dizer isto: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Quer dizer, ele não ouve mais ninguém. Ele busca os seus próprios interesses quando ele se isola. Ele não pensa mais em ninguém, é só nele. Provérbios 18:1. Por quê? Ele não pensa mais em ninguém. Se ele tem uma família, se você tem filhos, se você tem filhas, se você tem amigos, você vai pensar nos teus amigos. Você vai pensar na igreja. Você vai pensar nos teus filhos, nas tuas filhas. Você vai pensar naqueles que querem te ver, naqueles que querem ter companheirismo, mas ele busca os seus próprios interesses, porque ele só pensa nele e se isola. Não, eu sou mais eu não. Aí o isolamento prejudica todos que estão ao redor, e ele não quer nem saber. Ela não quer nem saber. Por quê? Porque ela acha que ela, defendendo ele, pronto, o diabo tapou os teus ouvidos. Você não quer ouvir mais ninguém. Morbidez. Você se isolou. E o profeta diz na mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, parágrafo 59. Quando este rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande e influenciado, Isaías e os justos, naturalmente, de seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autossuficiente, autoconfiante. E é aí onde você comete o seu engano. É aí onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha. Mordem o pó da derrota. É porque eles começam a se sentirem autoconfiantes. Eu não preciso de ninguém. E você já viu aquela filha ou aquele filho, né, que existe muito hoje? Não, eu preciso morar sozinho. Não é que ela quer morar sozinho, não é que ele quer morar sozinho, é que é liberdade falsa. Porque não consegue viver sobre os domínios
E se existe, ela já está mostrando que está enjaulada. Ele já está mostrando que está em cadeia. Cadeias invisíveis, cadeias no coração. Enjaulado. Cadeias de egoísmo, prisões de egoísmo. Eu preciso ter a minha vida. Egoísmo, egocentrismo. Veja, isto é o diabo. Mas nós não entendemos isto como diabo. Entendemos na psicologia que são sentimentos. Não, isto é Satanás tirando o quê? A verdadeira liberdade. Porque se existe um povo livre é nós. Que pode fazer o que deseja. O que é fazer o que quer? É exatamente nós. Eles não conseguem ficar sem fumar. Você consegue. Eles não conseguem ficar sem beber cachaça. Você consegue. Isso é, você é livre. Isso é liberdade. Aleluia. Então essa é a verdadeira liberdade. Não essa falsa liberdade que existe ali. Porque toda liberdade demasiada, toda liberdade, existe um risco, existe um perigo. E se existe um tempo que a juventude quer liberdade, é o nosso tempo. Porque existe tanta coisa para se fazer ali fora. Veja. E o que é que aconteceu com essa pessoa então? Pronto. A derrota começou a tomar conta dela. A vergonha vai começar a tomar conta. Pensa, dá uma analisada. Ah, não, eu quero ir para a casa da vovó. Porque aqui eu não tenho liberdade. Ah, livre? Livre desse jeito? Isso aí, se isso aí fosse liberdade. São exemplos para nós que somos... que estamos aqui na casa do Pai, que estamos bem. Exemplo para você, jovem, que está na casa do pai, na casa da mãe, na igreja. Que se você olhar vidas que saíram com propósito, dizer, não, eu só quero ter a minha liberdade. Com intenções até boas, mas Satanás as jogou na lama, na desgraça. Viram verdadeiras bruxas. Mas olha para você como você está bonita, como você está certinha, como você está direitinha, você tem caráter, você está limpa, você pode levantar a cabeça, aleluia! Doeu, é mais dolorido, é mais duro, é mais difícil, mas vale a pena, aleluia! Vale a pena segurar, ter um casamento justo, ter um casamento santo. Vale a pena depois, então, poder sair da casa do pai, poder voltar a hora que quer, o pai poder ir visitar, você ter companheirismo com a igreja, ter companheirismo com os irmãos, ter companheirismo com Cristo. Vale a pena ter uma vida que agrada a Deus. E vocês vão ver que Deus está tratando tão fortemente com essa juventude, que o pastor Edgar Rosco falou aqui para nós em relação aos jovens, e como Deus está trabalhando, há um interesse de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja, e vocês vão ver, meus queridos, que Uzias, ele se achou autoconfiante. E o orgulho, deixa eu lhes dizer isto e você ouça bem isto. O orgulho nunca vem de um fracasso. O orgulho vem quando você está por cima. O orgulho vem de uma vitória. E é justamente ali que o diabo pode te pegar. Porque foi exatamente quando Saul venceu os amalequitas que foi a derrota dele. No lugar que ele obteve a maior vitória,
foi a maior derrota dele. Foi justamente um amalequita que ele deixou viver, que matou ele lá na frente. No lugar da tua vitória, pode ser o lugar da tua derrota. Depende da maneira que você receber aquela vitória. E hoje pela manhã eu estava falando aos irmãos, aqueles que te jogam confetes hoje. E para quem não sabe o que é confete, aqueles papelzinhos de lantejoula assim, que joga quando a pessoa está no auge, né? Entende? Tá sendo festejada a vitória dele. E eles jogam o papelzinho, entende? Dizendo, ele é vitorioso, ela é vitoriosa. Aqueles que te elogiam, né? Que dão os elogios, que rasgam sedas. Esses um dia podem te estar jogando pedra. Por isso que o melhor que você faz é quando eles jogar isso, dá para Jesus. Manda para Jesus. Manda para Ele. Aleluia. Porque os mesmos que dizem para você hoje, tens uma voz boa, cantaste bem, olha isso e aquilo, pregaste bem, pode estar te jogando pedra amanhã. Diga, glória a Deus, joga isso para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, os mesmos que estavam dizendo, Jesus, tu vais ser o nosso rei. Daqui a pouco estava lá na outra cena, crucifica-o, pegando em pedra para apedrejar Jesus. Os mesmos. Então não vai estranhar, a nossa vida é assim mesmo, é uma gangorra, um dia você está lá embaixo, outro dia você está lá em cima, então não te esqueça disso, quando você estiver lá em cima, não massacre os outros, para que quando você estiver lá embaixo, você também possa não ser massacrado. Seja humilde, seja realmente simples, singelo, seja simples como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Aleluia. O profeta diz que depois que Elias no Monte Carmelo teve aquela tremenda vitória, né? Em 1 Reis 18. Ele venceu aqueles profetas, o fogo desceu e o culto foi tremendo. Quando chegou no outro dia, ele estava lá debaixo do pé de zimbro. Meu Deus, só eu fiquei. Toma minha vida, Jezabel quer me matar. Enfrentou 450 homens, profetas falsos, e agora estava fugindo de uma mulher. Então não te esqueça que após uma grande vitória pode vir um choro muito forte. Pode vir. E diz o profeta, depois de um culto abençoado, depois de um culto de vitória, de alegria na igreja, de cura divina, Deus batizando, curando, alma sendo salva, cuidado que na segunda-feira, na terça-feira pode vir uma cilada. E quanta gente perdeu aquela glória do Carmelo, porque não vigiou na segunda, porque não vigiou na terça. Quantas famílias, quantos lares, quantos casais que saem do culto e já chegam em casa brigado por um simples motivozinho tão pequeno, tão banal. Por quê? Porque não vigiaram. Porque não houve vigilância. O culto estava bom, foi uma bênção, pessoas batizadas com o Espírito Santo, o culto estava uma maravilha, pessoas curadas, alegria. Aí quando chega em casa já estão bicudo um com o outro, não vigiaram. Na segunda já quebram as panelas, já rasgam as fronhas tudo, e já se dividem e se separam. Por quê? Porque não vigiaram, deixaram Satanás entrar. Então não te esqueça, depois de uma grande vitória tua, o diabo vai te esperar lá na frente. Vigie, não deixe ele te pegar. Gente, Deus, ele nos adverte. Deus nos avisa tudo quanto o que vai acontecer conosco. Então não venhamos cair no laço do inimigo. Não precisa você cair no laço do inimigo, na bobagem. Quando você for para casa depois do culto, você já sabe. O lado mais fraco o diabo vai usar. O lado mais fraco Satanás vai tentar engodar contra você. Vai vir um problema na segunda-feira que você vai pensar, puxa vida, vai querer fazer você blasfemar, vai querer fazer você criticar, zombar de Deus, vai querer fazer você entristecer. Então nós estamos no primeiro tópico. Meu Deus, que coisa. O segundo tópico, o diabo tira a tua visão. Você não enxerga mais nada. Não vê mais nada. Tudo para você
E deixa eu lhe dizer uma coisa: a pior situação, o pior cego que existe é aquele que não quer enxergar a sua situação. Não quer enxergar, não quer enxergar. Você mostra, ele faz como que nada é nada. Não, isso não foi para mim. Ah, se o fulano tivesse na igreja, né? Ah, essa mensagem você viu exatamente para o fulano. Pena que ele não veio. E você já viu aquele caso, o rapaz, ou a moça, está fazendo tudo, até os cachorros da vizinha sabem que o camarada é um rolha, que a guria é isso. Só que a mãe e o pai não quer, entende, cair a ficha, não quer aceitar. Alguém vai lá e diz, ó, cuidado que teu filho está andando com fulano, e me parece que eu vi ele com uns pedacinhos de pedra na mão, uns negocinhos, uns papelotezinhos, cuidado, hein? Não, meu filho não! Não, a minha filha nunca, isso é calúnia! Não quer enxergar, o pior cego é esse. O pior cego é esse. O diabo botou uma venda nos teus olhos e você não enxerga mais nada. Está tudo mil maravilha. Diz o profeta, quer ver uma igreja que o diabo tomou conta? É quando você não vê mais nenhum defeito nela. Aí o diabo tomou conta. Enquanto vocês estão vendo defeito aqui, está muito bom, gente. É porque vocês estão com os olhos bem abertos. Aleluia! É porque o diabo não cegou vocês ainda. Aleluia! É porque o colírio de Deus está na vista de vocês. Agora, se vocês vissem essa igreja, todo mundo como anjinho de asa, estava tudo direitinho, podia ver que o diabo tomou conta, vocês estavam tudo cego. Morbidez, o diabo bota uma venda. E a pessoa anda que nem um zumbi, não querendo ver nada. Não, meu filho não, a minha filha não. A minha esposa, nem pensar o que. Rapaz, vigia. Ah, mas o teu marido... Não, observa. Não estou lançando sombra sobre ninguém, eu estou pregando. Eu estou o quê? Eu estou dizendo que ninguém... Não, é isso mesmo. O diabo cega as pessoas e elas não querem enxergar. Não querem ver. A coisa está indo para o brejo com corda e tudo. Ele diz, não, tá bom. A situação está calamitosa. O barco já está afundando, a água está pelo pescoço aqui assim, ó. Ele diz, não, está uma benção. Todo mundo está vendo, só ele que não. Tira essa venda do olho, joga fora, deixa o diabo te cegar. Então, agora é hora de você chegar e dizer assim, não, peraí, o que está acontecendo? Jesus, abre os meus olhos. Jesus ainda abre os olhos de cego Bartimeu. Jesus ainda abre olhos de Geazi. E por um outro lado, deixa eu lhes dizer também, tem uns que o diabo cega para as bênçãos de Deus, para as coisas de Deus, para o lado positivo. O diabo só abre os olhos dele para ver defeito, para ver erro, para ver problema. Ele não vê nada de bom na igreja, ela não vê nada de bom na igreja. Tudo para ela é ruim. Tudo para ele é ruim. Tudo para ele, pode ser o melhor culto, pode descer 5 querubins em cada parte da igreja, Deus desce, aperta a mão de 4, 5, cura um, paralítico, levanta e ele está ali. E daí vai começar o culto? Não enxerga nada. As bênçãos, mas se alguém, entende? Se um irmão ou uma irmã lá vem de nova na fé e aparece lá com a saia meia curta, ela já, tu viu aquela irmã com a saia curta? Como é que viu a irmã com a saia curta e não viu Deus descer e fazer tudo o que fez? Como é que consegue ver? Viu o cabelo pitocado da irmã? Viu? Ela cortou as pontinhas, viu? E aí começa a costurar dentro da igreja. A fulana, a beltrana. Quer dizer, consegue ver isso, mas não consegue ver o que Deus fez. Os batismos que tiveram, aquelas pessoas que se arrependeram, o outro que foi cheio do Espírito Santo, o outro que foi curado, o que retornou para os caminhos do Senhor. Não vê nada. Só o que ele vê. Essa igreja está acabada. Veja, olha o mundanismo. Olha isso, olha o cabelo cortado. Olha a saia curta. Só o que vê é defeito. É os dois lados. Morbidez.
Não enxerga mais nada. É os dois lados. Então deixa Deus tirar essa venda. Tira fora esta venda em nome de Jesus. E você vai saber ver as coisas, porque você tem que saber enxergar. Você tem que saber ouvir. E tem gente que não sabe ouvir e não sabe enxergar. Tem gente que enxerga uma coisa, já corre contar para todo mundo. Viste o fulano? Viste o Beltrano? Olha, eu vi ele lá num bar lá. Talvez o camarada entrou para comprar uma água mineral, já, pronto, já é motivo de... Ah, eu vi o fulano no bar. Tu viu a fulana? Ai, olha, parece que eu vi ela andando de mão com o Beltrano, o ciclano. Gente, vamos lá, vamos conversar mais de perto. Vamos conversar mais de perto. Nós temos que saber dessas coisas. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos ir mais além do que isso. Você tem que saber ver e saber ouvir. Quando você vai na casa de alguém e você ouve alguma coisa, ali no lar, ali na casa, você fez a visita, às vezes as mulheres têm mais facilidade de conversar com as mulheres, e as mulheres que têm problema com os maridos, procuram as mulheres para conversar sobre os seus problemas. Saiba ouvir. Não vá você ouvir tudo aquela lavagem que ela botou no teu ouvido e vá espalhando para tudo quanto é casa. Não vá fazer isso, você não sabe ouvir. E se você não sabe ouvir, é bom nem ouvir. Quando alguém começar a contar alguma coisa para ti, diz, não, irmã, se você me contar, olha, a minha fraqueza... Qual é a tua fraqueza? É ser fofoqueira. Ah, tua fraqueza é fofoqueira? Já diz logo. A minha fraqueza é ser fofoqueira. Se eu ouvir de ti, amanhã vai ficar na hora do recado. Então tem que saber ouvir, gente. Tu tem que ser sacerdote, e sacerdote sabe ouvir. E nós somos reis e sacerdotes. E sacerdote sabe ouvir. Sacerdote tem segredo de Estado. Sacerdote ouve, mas não fala para ninguém. Isso é sacerdócio. Sacerdócio ouve os problemas do irmão, da irmã, e fica para ele. E leva diante de Deus. E se você é rei e sacerdote, você ouve os problemas um do outro e fica para si. Só leva diante de Deus. Tem que saber ouvir. Saiba ouvir. Saiba enxergar. Saiba ouvir o que as pessoas dizem. Quando você aprender a ouvir, aí você pode visitar os outros. Quando você aprender a ver, aí eu vi lá no varal da fulana uma calça de mulher. Será de quem é, né? Será que ela não usa calça quando está em casa? Vou chiqueira. Bisbilhoteira. Cuida da tua vida. Três abençoados foram acampar. Vocês sabem dessa história, né? Três irmãos crentes chegaram lá. Depois de algumas horas acampado, um disse assim, olha, eu tenho uma fraqueza. Que fraqueza é? Eu ainda fumo. Tu ainda fuma? Oh, Jesus amado, mas eu achei que tu era... eu ainda fumo. Passou mais um pouquinho, daí ele puxou a carteira, cigarro e... Não, tudo bem, né? A gente está aqui, vamos orar, vamos pedir para que Jesus liberte você. O outro disse, eu também tenho uma fraqueza. Tu também tem. Eu bebo um traguinho ainda. E trouxe uma garrafinha. Barbaridade. Aí, enquanto os dois estavam conversando, vamos orar, tal, isso, aquilo. Daqui a pouco olharam o outro, o camarada já estava desmanchando a barraca. Senhor, o que é? Se escandalizou? Não, eu também tenho um defeito. O que é? Eu não posso ouvir defeito dos outros. Eu tenho vontade de contar para os outros. E já estou descendo para contar para o pessoal. Não consigo guardar nada.
Eu sou o mestre dos fofoqueiros. Qual era o pior defeito desses três? Você tem que saber ouvir e saber ver. Saiba enxergar. Saiba ver. Aí você tem companheirismo. Aí você pode ir na casa. Ah, mas eu fui lá na casa do fulano, eu vi uma 29 polegadas. Tá, e daí? É problema teu? Não é problema teu, é do irmão. Teu problema vai começar a ser problema teu depois que você começar a bater com a língua nos dentes para as outras pessoas. Aí vai começar a ser problema teu. Porque a minha Bíblia fala para nós não se envolver com os pecados dos outros, com os pecados alheios. E quer se envolver com os pecados dos outros, é justamente isso. Vai, veja o defeito do outro e sai tipo uma matraca. Deus tem uma faca para cortar essa matraca, né? E te dá uma língua santa. Saiba ouvir e saiba ver. Que coisa. Veja. Precisamos disto. Porque se tu não saber enxergar, abra comigo em Mateus 6. Se você não saber enxergar, sabe o que vai acontecer? Porque quem não sabe enxergar, dá com a língua nos dentes. Nós vamos viver, a nossa vida vai ser boa ou ruim. Sabe o que guia o nosso corpo? É a nossa língua. Por ela nós vamos ser justificados e por ela nós vamos ser condenados. É o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque você vai enxergar, vai ver e você vai saber administrar o que você viu. Pronto. Você vai saber administrar. Pode ver o que vê. Você simplesmente olha, administra aquilo. E tua língua tranquila. Aqui você botou um freio, como o Tiago disse no capítulo 3. Nós botamos freio nos cavalos, mas nós não conseguimos dominar a língua. E a Bíblia diz que aquele que domina a língua, o tal varão é perfeito. Mas se nós não sabemos ver, nós vimos o defeito e já saímos batendo com a língua nos dentes, e o que vai acontecer? Nós vamos na casa, saímos da casa do fulano, vamos para a casa do Beltrano, chegamos lá na casa e batemos a ficha da família do fulano. E a família do fulano, olha o que é assassinato. Assassinato é isto. O profeta fala que nós matamos as influências dos outros. A família do irmão Iraci é uma família bem vista, benquista, tudo bem, é uma bênção. É um exemplo que eu estou usando. Mas alguém, entende, conhece um pouco melhor a vida deles, porque, entende, foi pesquisando, entende? Ele tem assim um dom de pesquisar. E ele pegou, então foi na casa do fulano lá que ama o irmão Iraci, que acha o irmão Iraci uma bênção, e começa a contar todos os podres do irmão Iraci. Ele é um assassino e ele vai responder no dia do juízo por assassinato diante de Deus. Matou a influência do irmão Iraci. E se nós sabermos disto e continuarmos praticando, nós vamos simplesmente darmos com a cara no inferno. Não vamos bater ficha de ninguém na casa dos outros. Se você não tem nada de bom para falar do teu irmão, não fale nada. Não mate a influência de ninguém. E quer matar a minha influência, começa a falar mal de mim para você ver. Para você ver se alguém vai ficar aqui dentro. Você me mata sem me dar um tiro e sem me botar uma faca. Então quer matar uma pessoa, só começa a falar mal dela. Você mata, você aniquila, você elimina ela do companheirismo. Oh, Jesus maravilhoso. E agora, vamos equilibrar. Vamos equilibrar. O que é? O teu corpo vai ser abençoado, o teu corpo vai ser bom, se os teus olhos forem bons. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas?
E a terceira coisa que o diabo tapa, sabe o quê? Na boca do pai e da mãe, na boca de alguns. E deixa eu equilibrar isso, porque você tem a pessoa certa para você conversar. Sabia que você tem a pessoa certa para você falar? O diabo tapa a boca dos pregadores para não falar contra o pecado. O diabo tapa a boca do pai para não chamar a atenção. E o diabo também tapa a boca de alguns que são umas múmias dentro de casa. Em outras palavras, com os outros fala reveria, mas dentro de casa não conversa. Não conversa com o filho, não conversa com a esposa não conversa com o marido, é uma múmia. E se quiser saber alguma coisa, tem que deixar um bilhetinho. Ou então, se quer que faça alguma coisa, né? Não tem coragem nem de pedir. Ô meu esposo, eu gostaria que cortasse a grama do pátio, mas deixa um bilhete lá na geladeira. Corte a grama do pátio. Limpa o cocô do cachorro. Deixa uma lista. Conversa, gente. Múmia. Conversa, abre a boca. O diabo tapa a boca para não ter relacionamento, para não conversar, para não ter companheirismo. Aí o que acontece? Só uma questão de uma conversinha endireitava tudo. Porque houve mal entendido, aí não quer nem saber. Se tranca e... Aí vai saber, por que está emburrada? Por que está emburrada? Nem sabe o porquê. Uma questão de uma conversa, só perguntar, o que aconteceu lá, assim, assim, assim. Só questão de conversar. O diálogo quebrava tudo aquilo. Mas não. E o diabo ficou, olha, não fala mesmo. O diabo fecha a boca. Os filhos podem pintar, bordar, fazer o que quiser. Eu já falei para vocês, eu disse para 4 mulheres lá no colégio, quando eu cheguei lá para falar com elas sobre o João Marcos, e eu apontei o dedo no João Marcos, ela disse, não aponta o dedo no menino, eu disse, eu aponto a hora que eu quiser, e aonde eu quiser, ele é meu filho, entende? E ninguém vai dizer para mim não apontar o dedo na cara do meu filho. É verdade. Agora, que negócio é esse que eu não posso apontar o dedo na cara do meu filho? Quer dizer que você não pode falar nada? A mãe não pode dizer nada? Agora o diabo tapou a boca da mamãe. E às vezes, sabe quem é que tapa a boca das mães e dos pais? Os próprios filhos. Os próprios filhos. Se falar mais uma vez, eu saio de casa. Não, vou falar quantas vezes for necessário. Não vai tapar minha boca, não. A hora que tu ouvir, a hora que tu der ouvido e começar a obedecer, eu vou parar de falar. E a mulher, aquela mulher manhosa que domina o marido. Se tu me xingar mais uma vez, eu vou para casa da mamãe. Se tu me dizer que eu tenho que limpar mais uma vez o banheiro, olha, está me dizendo que eu sou relaxada. Não pode falar nada, é uma manteiga. É uma manteiga. E o marido fica acuadinho porque está com medo de perder a donzelinha, como coisa que não tem mais umas 200 atrás dele. Tem mais de quantas atrás do teu marido que desejaria ter o marido que você tem? E você fica aí fazendo a boquinha, não vai, não cuida não para te ver. Zela, cuida. Mas não pode dizer nada, não o garfo está aqui com sujeira, não pode dizer nada. Ele pode engolir tudo, tem que dizer que está tudo bom. Porque se falar alguma coisa, acabou o dia para a mulher. Aí ele me xingou, aí ele me falou e fica emburrada. Se o marido fala uma coisinha, pronto, acabou o dia para ela. Pronto. E sem contar, talvez, se até não dorme separado, por causa que ele falou alguma coisa. Sem vergonha. Morbidez. E sem contar aqueles vamos chamar de Maria Mole, os homens, né? Que a mulher também ela não pode falar nada para ele, que ele já está querendo mandar em mim? Não, meu bem, só estava tentando te explicar para ti que não é assim, é assim, assim, assim. Tem esse lado também. Ele não consegue ouvir nada porque ele se sente um machão. Se sente o máximo. Não, tu tens que ficar quietinha debaixo do meu pé. Não é assim. Tu também pode ouvir a tua esposa, pode ouvir a tua mulher. Não tapa a boca da tua mulher, não. Porque um dia ela vai estar o quê? Com aquilo tudo trancado, ressentimento. Sabe onde é que tu vai encontrar ela? Na UTI, infartada. Porque não pôde conversar, não pôde falar, não pôde se abrir, não pôde botar para fora.
o que ela tinha, e você tratou ela de uma maneira assim que qualquer coisa que ela abria a boca, já parece que puxava o 38 da cinta. Não é assim, gente. Aí ela fica com aquilo tudo acumulado, vai indo, aí vai sujando o sangue, vai tapando as artérias, daqui a pouco infarta a mulher. O que é que houve? Nunca conversou, nunca teve uma prosa com o marido, nunca reclamou de nada, nunca disse nada, mas tinha um caminhão de coisa para falar. Mas não falou porque ficava que nem uma cachorrinha com medo, que parece que tinha um general dentro de casa. O diabo tapa a boca. Morbidez. Não pode ser assim, não. Tem que sentar, conversar, se abrir, dar aquela... E aí, sabe o que acontece? Ela vai e consulta um psicólogo. Lá na cama do psicólogo, ela deita e conta a vida dela toda para o psicólogo. Porque você, bobalhão, não quis ouvir. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, obrigada. Aí o psicólogo sabe tudo da vida da tua mulher e tu não sabe nada. Como é que tu sabe disso? Mas claro. Eu espero que Deus esteja te ajudando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode reclamar de nada. Tem que estar tudo bom. Tem que estar tudo 100%. Não é assim. Nossa vida não é assim. Tem altos e baixos, tem problemas, tem dificuldade, tem lutas. E tem que saber ouvir. Quarto lugar. O diabo amarra as mãos. Mas tem gente com mão amarrada, né? Amarra a mão para tudo. Não ajuda mais ninguém, não estende a mão para ninguém. Deixa de ser dizimista. Não é mais ofertante, não ora mais pelas pessoas enfermas. A mão, sabe para que ele usa só? Só para fazer assim, ó, apontar o dedo. Mas não sabe dele que tem 3 para ele assim, né? Aponta assim, tem 3 para ele. As mãos amarradas. Aí amarra a mão. Ai, eu não posso nem lavar a roupa. Olha só o meu dedinho. Olha só a minha unha. Está caindo a cutícula bem. Eu acho que deve ser aqui boa. E o banheiro lá, as varejeiras tomando conta. E ela com a mão amarrada. Não dava para pagar uma faxineira bem. E ela com a mão amarrada. O diabo amarrou a mão. E a casa, e geladeira fedendo, e a casa tudo podre, e ela com a mão amarrada. E o boca aberta também com a mão amarrada, porque não faz nada. Desate isso. Desamarra a mão dela. Pega um chá chamado marmelo e dá para ela. Preguicite crônica. Pode internar na UTI. Veja. Deus. Sabia você que o diabo é o dono da sujeira? O diabo habita na sujeira. Pode observar esse chiqueirão de porco, onde o filho pródigo estava, lá era um símbolo do diabo. Não quer dizer que você não pode criar porco, nem ter o seu porquinho lá, né? Mas eu estou falando no sentido espiritual. O diabo habita na sujeira. Já viu as favelas? Já viu o governo tirar as pessoas das favelas e dar um condomínio para eles e o condomínio virar favela? Porque o espírito está neles. Entende? O espírito está neles. É aqueles lixão. Entende? É aqueles lixão. A casa, o mato está pela janela já. É tudo ao redor de casa, tudo virado numa bagunça, numa sujeira, numa coisa arada. Irmãos, vamos lá. Vamos realmente não deixar o diabo nos amarrar. Criar uma morbidez ao ponto de nós não poder simplesmente, olha, eu não posso fazer mais nada. Vamos desamarrar em nome de Jesus.
A Universal quer amarrar, nós vamos desamarrar. Vamos te desatar. Vamos quebrar essa cadeia. Para encerrar o quinto, ele amarra os pés. Amarra os pés. Aí só fica em casa. E aí ele diz assim, o eleito já entrou. Quem tiver que ser salvo, vai ser salvo. Não sai mais evangelizar, não sai mais pregar. E o diabo quer amarrar os pés das pessoas. E felizes são os pés que anunciam boas novas. Porque se é para você usar os teus pés para ir para casa para fazer fofoca, é melhor que fique amarrado. Mas vamos desatar esses pés? Que não faz visita para ninguém, que só quer ficar em casa. Não, mas eu tenho que fazer visita? Não, tu não precisa. Mas tu cobra muito, né? Dos outros. Mas você mesmo não vai. Jesus amado. Eu vou parar por aqui porque, olha... É muito fácil nós cobrar, né? Mas nós mesmos nos dar, nós mesmos ceder os nossos direitos, é muito difícil. Mas se tiver gente amarrado aqui, se tiver gente com os ouvidos tapados, com os olhos tapados, mãos amarradas, pés amarrados, boca tapada, vamos fazer uma oração para Jesus libertar? Viu mão amarrada? Viu o pé amarrado? Viu o ouvido tapado? Viu os olhos fechados, boca fechada? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos orar para que Jesus possa tirar tudo isso aí. Se coloca de pé. Você foi ajudado nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela irmã, pela Anlise Hildo, libertação. Oração pela Jaqueline Machado Matias, que está enferma. Vamos orar pela Adinalva, que está enferma. E vamos orar pelo Valdir Lima, Sueli Francisco, Rosa Francisco, que está enferma. E vamos orar pelo Diego, que precisa de libertação. E quem precisa de uma oração, levante sua mão. Vamos clamar ao Deus vivo. Vamos pedir para Ele, se Deus falou contigo nesta palavra, nesta noite, seja sincero no teu coração e diga para Ele, Jesus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, porque eu ouvi a tua palavra nesta noite, Senhor, e o Senhor falou fortemente comigo. Eu estou realmente em algumas coisas que o pastor falou, que eu estou fazendo exatamente como ele disse que é errado. Me ajuda a eu mudar, Jesus. É aí onde Jesus vai te mudar. É aí onde Jesus vai te ajudar. Pai, nós levantamos nossas mãos. Nós oramos por estes pedidos de oração. Vidas que precisam ser curadas, libertas. Vidas que precisam ser saradas. Vidas que precisam de libertação. E Pai, há pessoas, Senhor meu Deus, que estão com suas mãos levantadas. Há pessoas que estão aqui no altar, Senhor meu Deus. Há jovem aqui no altar, há ancião aqui no altar, há irmão aqui no altar. E o Senhor conhece, meu Deus, neste momento, o que eles precisam. Aquilo que o Senhor falou com eles, eles estão sendo sinceros. Eles estão dizendo, Senhor, tu falaste comigo e eu preciso me corrigir. Eu preciso me acertar, porque eu quero uma vida abençoada, eu quero uma vida frutífera, eu quero uma vida, Senhor, que possa abençoar os outros, e eu preciso me consertar. E se o Senhor vir e me libertar dessas coisas, eu serei livre completamente. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada vida aqui nesta noite, por cada pessoa, Senhor, que tem uma necessidade.
e nós repreendemos cada espírito errado. Ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua mão de poder sobrenatural possa tocar estas vidas, estas mãos levantadas, estas almas que estão aqui no altar, pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo, que estes espíritos se sujeitem à palavra de Deus e que estas vidas sejam libertadas completamente e que elas venham, ó Deus, agir segundo a tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, neste momento eu agradeço ao Senhor. Sim, eu agradeço ao Senhor, porque tu, ó Pai, tem nos falado tão intimamente. Agora, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, enche estes vasos, enche estas almas, enche estes corações, enche, meu Deus, com o teu poder, esta lacuna, este vazio, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta falta de compreensão, esta falta, Senhor meu Deus, de compreensão que há, esta falta de diálogo, Senhor, esta falta de harmonia entre a família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja uma libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os filhos desviados, os filhos em fracasso, os filhos rebeldes, em nome de Jesus Cristo, Pai, eles sejam libertos. Oh Pai, nós te agradecemos, oramos pelo papai, oramos pela mamãe, oramos, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento, para tratar com o filho, com a filha, com a moça, com o moço, para tratar, meu Deus, com a família, Pai. Abençoa o chefe da casa, abençoa o ancião da casa, para dar sabedoria a ele, para ele lidar com a família, com o lar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira as vendas dos olhos, tira, Senhor meu Deus, as vendas da boca, tira as vendas dos ouvidos, tira os laços que amarram as pernas, tira os laços que amarram as mãos, quebra, Senhor, todos esses laços agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você quer dizer para ele agora: eu estou liberto? Quantos aqui estão libertos? Aleluia. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Tua palavra nós ouvimos. O que faremos com ela? Permita-nos obedecê-la, Pai. No nome de Jesus Cristo, permita-nos obedecê-la. Abençoa, Pai, a família. Guarda-nos no retorno. Queremos voltar ao lar, mas sem o Senhor, ó Deus, nos sentimos inseguros. Precisamos da tua proteção, da tua segurança. Guarda o teu rebanho, guarda as tuas ovelhas, e que eles sejam protegidos pelo anjo forte, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.